Redes humanas. Fala, rapaziada! Estamos aí para mais um vídeo de história geral e na temática de hoje vamos abordar as independências na América. Começando com a independência dos Estados Unidos, a primeira colônia americana a se tornar independente, livre das amarras coloniais e da metrópole europeia. Começando então com a ideia de que nós temos que retomar alguns conhecimentos do período colonial, ou seja, como se deu a colonização inglesa na América. Nós temos que aqui recordar que essas colônias norte-americanas, as 13 colônias, elas vão se dividir basicamente em colônias do norte e colônias do sul. E aí a gente tem que lembrar que as colônias do norte têm um modelo de organização mais familiar, com participação democrática, pequenas propriedades, tudo que se produz fica internamente nesses territórios do norte. Em compensação, as colônias do sul, elas vão ter um mecanismo de colonização muito semelhante com os países ibéricos, ou seja, com a colonização portuguesa e espanhola aqui na América. Isso quer dizer que essas colônias do sul, elas vão utilizar o que nós chamamos de modelo de plantation, que usa aquele tripé maldito, né? Aquele tripé do capiroto que a gente já conhece. Mão de obra escrava, grandes porções de terra, os latifúndios, e monocultura, se produzindo uma, no máximo, duas culturas agrícolas. E ao contrário do norte, que era o destino da produção era interno, aqui nas colônias do sul, nós temos como destino a Inglaterra, o mercado externo. Tá? Apesar de haver um controle colonial, ou pelo menos as leis que davam à Inglaterra o poder de controlar o comércio nessas 13 colônias, os ingleses resolveram tapar os olhos para esse controle colonial, entregando aos colonos norte-americanos maior liberdade, se nós compararmos com os portugueses e os espanhóis. Então isso quer dizer que as 13 colônias, elas possuíam uma liberdade comercial muito maior. Nós vamos chamar essa liberdade comercial de negligência salutar. A negligência salutar é basicamente a Inglaterra fingindo que não precisa fazer a colonização, que não precisa fiscalizar o comércio colonial. E a partir do momento que esses colonos vão usufruir da negligência salutar, da liberdade que os ingleses dão para eles, desenvolvendo o que nós chamamos de comércio triangular. Um rico comércio no Oceano Atlântico entre América, África e Europa. Isso quer dizer que essas embarcações norte-americanas, elas vão de um continente ao outro, sempre levando e comercializando produtos, formando no Oceano Atlântico o que nós chamamos de um triângulo de navegação. Esse comércio triangular só foi possível devido à liberdade que a Inglaterra dava para os colonos dentro desse contexto de negligência salutar. Mas de uma hora para outra, a Inglaterra resolveu tirar esta liberdade, retirar esta negligência salutar e começar a controlar o comércio colonial, começar a fiscalizar de forma mais rígida o comércio que se estabeleceu aqui. Os ingleses ficaram de olho nesse comércio triangular, que era muito próspero, era muito rico. Os ingleses estavam com vontade de se apoderar, de se apossar desse comércio triangular desenvolvido com a liberdade colonial. Agora a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: por que os ingleses deram liberdade até o final do século XVIII e a partir do século XVIII, do finalzinho do século XVIII, eles resolveram tirar essa liberdade? Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer. Tá? E a outra pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: será que esses colonos que tiveram uma liberdade até o final do século XVIII, quando eles perdem essa liberdade que tiveram até então, será que eles vão aceitar essa perda de liberdade? Será que eles vão simplesmente aceitar as determinações do controle colonial imposto pela Inglaterra somente no final do século XVIII? Então, é outra questão que nós temos que nos perguntar. E para responder a primeira delas, vamos lá. Quais os motivos da Inglaterra de abandonar a liberdade da negligência salutar e impor uma maior controle comercial? Bom, em primeiro lugar, o que mais cai nos vestibulares.
nós temos então a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos é uma guerra que envolve diretamente duas grandes potências. De um lado a França, de outro a Inglaterra. A França e a Inglaterra, que eram duas grandes potências europeias, estão nesta Guerra dos Sete Anos disputando territórios do atual Canadá, ou seja, territórios da América do Norte. A Inglaterra, apesar de sair vitoriosa em relação à França, ela também sai endividada, ou seja, um déficit nos gastos públicos devido a esta guerra. Aí os ingleses começam a pensar o seguinte: caraca, mano, tô com déficit por causa dessa guerra aí, gastei muito na guerra, da onde que eu vou tirar o dinheiro agora para tapar o buraco do meu déficit? O que eu vou fazer agora para tentar recuperar essa grana perdida? É quando os ingleses vão olhar para o comércio triangular. Dizem, de repente a gente abandona a negligência salutar e começa a impor, né, uma transferência de capital desse comércio colonial para a Inglaterra. Dito e feito. A partir desse momento, os ingleses começam a impor um controle maior que era inexistente até então. Além da Guerra dos Sete Anos, nós temos aqui, gente, a Revolução Industrial. A gente sabe que a primeira Revolução Industrial ela ocorre na Inglaterra, a partir de 1760. E quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial, a Inglaterra vai começar a produzir em larga escala, em grande quantidade, porque substitui a força motriz animal natural por uma força motriz química física, o carvão queimando água, né? Não existe isso. O carvão fervendo a água e fazendo uma energia chamada vapor. Bom, essa tecnologia para nós pode ser uma bobagem, né? Tu pega para a depressão, tu já vê isso, como é que funciona. Mas para a época isso é revolucionário. Isso vai propiciar a Inglaterra a produzir em larga escala. E quando a Inglaterra produz em larga escala, ela vai ter que encontrar compradores. Ela vai ter que encontrar um mercado consumidor. Porque senão o seu produto vai ficar preso na prateleira. Isso vai trazer uma crise. Então, o que os ingleses vão pensar? Eu vou passar a dominar as colônias norte-americanas e vou obrigar essas colônias norte-americanas a comprar a minha manufatura industrializada, né? O meu produto maquinofaturado. Perfeito? Agora, para me impor esse mercado consumidor, para me impor a compra por parte dos colonos, eu preciso que os mesmos só comprem de mim. Né? E eu preciso impor isso via lei, via taxações. Perfeito? Então, é a partir dessa Revolução Industrial que os ingleses também veem essa necessidade de ter um maior domínio sobre as colônias norte-americanas, vendo nessas colônias um rico mercado consumidor. Perfeito? A partir de então, a Inglaterra começa a impor uma série de taxações, justamente para aumentar o controle no comércio colonial. Vamos então a essas taxações. Começando aqui com a taxação chamada Lei do Açúcar, imposta pelo Parlamento Britânico a partir de 1764. Para compreender isso, a gente tem que compreender o seguinte antes, gente. Vamos pensar o seguinte. Os colonos norte-americanos, eles vêm até a América Central com as suas embarcações, compram açúcar na América Central, né, colocam esse açúcar em forma de melado em galões, leva até a América do Norte, onde uma manufatura colonial transforma em rum. Eles pegam esse rum e vão vender e comprar, né, vão fazer comércio em outras regiões do globo. Bom, quando os norte-americanos vêm até a América Central para comprar açúcar, eles preferem comprar o açúcar das Antilhas Francesas, porque é mais barato. Mas quando eles compram das Antilhas Francesas, eles automaticamente deixam de comprar das Antilhas Britânicas. E aí os britânicos vão pensar, opa, estão perdendo dinheiro. Vamos obrigar esses colonos a só comprar das Antilhas inglesas e não mais das Antilhas francesas. Como que eu posso fazer isso? Colocando uma taxação, um imposto. Se não for comprar das Antilhas Britânicas, tem que pagar imposto. Se não for comprar das Antilhas Britânicas, tem que pagar imposto. Então, se for comprar dos concorrentes da Inglaterra, vai ter que pagar imposto. Para dar preferência à compra inglesa e menos preferência à compra francesa. Perfeito? Então, é uma taxa sobre importação de produtos que não viessem das Antilhas Britânicas, principalmente o melaço. O objetivo era eliminar a concorrência
com a ilha de Santo Domingo, né? A ilha do Haiti, que era a maior produtora de açúcar do mundo na época. Ou seja, acabar com a concorrência com as Antilhas Francesas e bloquear o envio desse melaço até a indústria norte-americana, até a manufatura de rum, né, dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa manufatura está concorrendo com a manufatura inglesa. A Inglaterra também produz o rum. Se os norte-americanos também estão produzindo rum, eu tenho aqui uma concorrência entre as nações. Então, para eliminar essa concorrência, eu vou tentar evitar essa matéria-prima chegar até a América do Norte com essas imposições de taxações. Já no ano de 1765, nós tivemos uma das leis mais severas, né, e as mais estúpidas que a Inglaterra fez aí no final do século XVIII. A Lei do Selo, né, de 1765, ela proíbe a circulação de documentos oficiais sem o selo da coroa. E é claro que o selo da coroa britânica custava uma grana. Então, para mim, circular com correspondência, com jornal, né, cartas oficiais, documentos legais, eu precisava pagar uma taxa sobre a transição desses documentos. Até mesmo baralho e dados de jogos eram taxados pela Lei do Selo. Perfeito? O objetivo da Inglaterra é simples: aumentar a receita inglesa aqui nas Américas, reduzir a quantidade de mercadorias importadas pela colônia. Já em 1765, no mesmo ano em que é editada a Lei do Selo, os norte-americanos não vão se calar. Os norte-americanos não vão se aquietar frente a essa imposição horrorosa que é a imposição da Lei do Selo. Eles vão fazer um congresso da Lei do Selo. Reunidos em Nova York, os colonos vão, primeiro, declarar sua fidelidade à coroa britânica, ou seja, não é um movimento separatista, é um movimento de contestação, mas a fidelidade à coroa permanece. Mas começam a ameaçar, a boicotar os produtos ingleses aqui nas colônias do norte, caso eles não revogassem esta Lei do Selo. A Lei do Selo acaba sendo revogada, gente, um ano depois, né, deste congresso da Lei do Selo. Agora nós vamos para a Lei do Aquartelamento. E o que seria isso, Rafinha? 1765. Todas as tropas inglesas que estavam aqui na América, ou seja, tropas da Inglaterra aqui na América, deveriam ser custeadas pelos colonos norte-americanos. Então vamos pensar o seguinte, gente, que uma tropa de 10 mil soldados britânicos aqui na América não é barato, né? Eu preciso pagar para os caras alojamento, eu preciso pagar para os caras alimentação, moradia, né, hospital, é uma série de infraestruturas que eu preciso pagar para 10 mil soldados ficarem instalados aqui na colônia. E aí a Inglaterra vai dizer o seguinte: quem deve pagar o custo da presença dos nossos soldados aí são vocês, norte-americanos, e não nós da Inglaterra. Isso também leva a uma série de revoltas por parte dos colonos. Em 1767, vem uma outra lei, uma série de leis, que nós vamos chamar de Atos de Townshend, certo? Onde eles invertem a lógica, já que vocês não querem pagar o imposto interno para a manutenção interna de vocês, então vocês vão começar a pagar o imposto externo. Em vez de pagar o imposto, né, para exportar, eu vou pagar para importar. Perfeito? A Inglaterra chega a criar uma junta alfandegária americana, ou seja, uma organização inglesa que passaria a fiscalizar o comércio na América. A revolta foi tão grande, que os colonos norte-americanos vão fazer associações de boicote, para não passar pelo crivo da junta alfandegária americana, para não passar pelas taxações inglesas. Perfeito? Isso deu muito certo. Tanto que a gente vai ver que alguns anos depois desta lei dos atos de Townshend, nós vamos ver basicamente que 1/3 das vendas inglesas aqui na América do Norte, elas caíram 1/3, né, essas vendas. Por quê? Por causa desse boicote, onde eles faziam muito contrabando. Perfeito? Já em 1770, os ingleses resolveram abolir, voltaram atrás e acabaram com os atos. Uma das coisas mais pesadas e mais lembradas nos vestibulares é a lei do chá. Nós tínhamos uma empresa britânica na época chamada Companhia Oriental das Índias. Esta companhia, ela era responsável por transportar chá, né, da Inglaterra, ou seja, dos reinos e das colônias inglesas lá do Oriente, para o Ocidente. Perfeito? Só que os colonos norte-americanos não faziam comércio
só pela companhia inglesa, eles faziam entre si, né? Às vezes tinham muitos intermediários até o produto chegar aqui na América do Norte. Esses intermediários ganhavam dinheiro com esse processo de intermediação da produção de chá. E o que eles vão determinar com a lei do chá? Não haverá mais intermediários. A companhia vai trazer o chá direto para a América do Norte sem os intermediários. Só que esses intermediários que ganhavam grana com esse processo vão perder essa grana e vão se revoltar. Além disso, os ingleses concediam à companhia britânica o monopólio, ou seja, o direito exclusivo de comercializar chá na América do Norte, tirando ainda mais a liberdade desses colonos norte-americanos para que eles pudessem fazer a sua próprio comércio de chá. Tá? Por que a Inglaterra fez isso? Além de transferir dinheiro para a Inglaterra, eles também queriam recuperar a Companhia das Índias Orientais, que estava lá numa fase de falência, uma fase de crise econômica. Bom, será que os colonos norte-americanos vão se calar? Será que os colonos norte-americanos vão se aquietar frente a esses impostos e principalmente a perda da sua liberdade? É claro que não. Em dezembro de 1773, um grupo de colonos se vestiram de indígenas Mohawks e atacaram e destruíram 300 caixas de chá de embarcações da companhia inglesa que estavam atracadas no porto de Boston. Gente, os caras entraram nos porões das embarcações, arrancaram 300 caixas de chá e jogaram no mar. Chegaram a matar alguns soldados britânicos. Esse episódio ele ficou conhecido como o Boston Tea Party, ou a Festa do Chá de Boston, que é, na realidade, uma demonstração de descontentamento, é uma demonstração de revolta frente àquelas leis e aqueles impostos que nós vimos até então. Bom, frente a essa ação dos colonos norte-americanos, vai haver uma reação da coroa britânica. Ou seja, a coroa britânica vai olhar para essa revolta, né, em Boston e vai dizer, opa, se nós não tomarmos uma atitude enérgica agora, a gente perde o controle das colônias. Então, eles vêm com uma reação dura, enérgica. Primeiro, ocupação militar do estado de Massachusetts, da colônia de Massachusetts, onde ficava o porto mais rentável, o porto mais movimentado da colônia, que era o porto de Boston. Além de tomar a colônia de Massachusetts, eles ainda vão impor uma série de leis que ficaram conhecidas como a Lei dos Intoleráveis. Esse conjunto de leis a gente vai intitular de forma global, de forma geral, né, as Leis dos Intoleráveis. Perfeito? Ela foi promulgada e exercida pelo próprio parlamento inglês, determinou o fechamento temporário do porto de Boston, pagamento de indenizações à coroa britânica pelos danos ocorridos naquelas caixas de chá e a gota d'água para os colonos. Todos os funcionários britânicos ou militares britânicos que estivessem na colônia e fizessem algo errado, eles só poderiam ser condenados fora da colônia. Então, olha como isso pesa no sentimento norte-americano. Se eu tenho um funcionário inglês que vive aqui e ele cometeu um crime aqui, ele não vai responder aqui pela nossa justiça local. Ele vai responder lá na Inglaterra ou em qualquer outra colônia inglesa. Isso é um problema, porque tu abre brecha para esses funcionários cometerem atos ilegais, muitas vezes violentos contra a população local, sendo que eles não seriam julgados a partir do atos dos intoleráveis dentro da própria colônia. A partir das leis dos intoleráveis, os colonos norte-americanos resolvem se reunir no que nós gostamos de chamar de o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Este primeiro congresso, que tinha como intenção fazer umas reivindicações, fazer uma série de reivindicações, ele não tinha um caráter separatista, ou não se falava ainda no primeiro Congresso Continental da Filadélfia em separação, em processo de independência em relação à Inglaterra. Mas eles vão exigir, né, primeiro, o fim imediato das leis dos intoleráveis, vão exigir, e isso para mim é o mais importante, que os colonos norte-americanos tivessem uma representação lá no parlamento inglês. Por quê? Porque não adianta vocês virem aqui encher a gente de taxa e de fiscalização se a gente não tem nenhuma representação
lá no órgão inglês, o parlamento. Então a gente está pagando taxa, a gente está pagando imposto, mas a gente não tem representação? Não. Sem representação, sem taxação. Sem representação, sem taxação. Porque é o parlamento inglês lá na Europa que determina essas taxas. Mas nós não temos representantes lá dentro. Então isso é incoerente. Nós precisamos e nós queremos essa representatividade colonial lá no parlamento britânico. Tá? Bom, e como é que eles vão forçar, como é que eles vão pressionar a coroa britânica, né, a revogar a lei dos intoleráveis e conquistar, né, e dar a eles uma representatividade lá no parlamento? Basicamente através de boicotes. Lembrando vocês que esses boicotes das colônias inglesas, elas já vêm ocorrendo há muito tempo. Não deu muito certo esse Congresso Continental da Filadélfia, né? Os ingleses não entram em discussão, não entram em diálogo, né? Os ingleses não recuam nessas leis dos intoleráveis. É quando começa, então, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Em 1765, aqui sim, diferente do primeiro congresso, aqui no segundo Congresso Continental, nós temos a intencionalidade de separação, a intenção de independência e separação definitiva. Tá? E o mais importante resultado desse segundo Congresso Continental da Filadélfia ocorreu no dia 4 de julho de 1776, que foi a Declaração Colonial pela Independência em relação à Inglaterra, a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esse documento foi redigido por Thomas Jefferson e com forte influência dos ideais iluministas racionais da Europa, aqueles ideais que pregavam a libertação dos povos, a autodeterminação dos povos. Perfeito? Até os dias de hoje, o dia 4 de julho ele é comemorado com muita festividade, com um grande feriado nos Estados Unidos, fazendo uma referência aí na data da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sempre bom lembrar a forte influência dos ideais iluministas de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Perfeito? Olhem só então, nós tivemos um panfleto que foi publicado aí no dia 10 de janeiro de 1776. Esse panfleto foi construído por um filósofo chamado Thomas Paine, ou o Tom Paine, como eles gostam de chamar. E esse panfleto, né, que tinha uma linguagem mais simples para o povo pobre, para o povo que não tinha acesso à educação, ele começa a circular muito intensamente na colônia. E ele tem uma função primordial, que é espalhar entre os colonos os ideais separatistas, os ideais de independência, né, de desconexão com a metrópole inglesa. Perfeito? E as guerras? Então, a partir do segundo Congresso Continental da Filadélfia, a partir da Declaração de Independência, no dia 4 de julho de 1776, as tropas britânicas, as tropas inglesas, vão desembarcar na América do Norte e vão se iniciar os conflitos que nós vamos chamar de Revolução Americana. Uma guerra entre colonos norte-americanos e o reino inglês. Perfeito? Aqui nós temos um detalhe interessante. Lembra quando eu falei para você lá da Guerra dos 7 Anos? Na Guerra dos 7 Anos, a coroa inglesa armou os colonos. Não só armou, mas como deu treinamento, para que esses colonos pudessem defender a Inglaterra contra a França naquela guerra, naquela ocasião. Então agora, quando se estabelece um conflito entre Inglaterra e colonos, os colonos estão armados e estão treinados. Tá? Quem vai então ser requisitado para comandar as tropas coloniais aqui na América é o famoso George Washington, que inclusive vai ser o primeiro presidente americano. O Benjamin Franklin é uma espécie de chanceler, é uma espécie de ministro das Relações Exteriores. Ele foi requisitado a viajar até a França e conquistar com os franceses, os clássicos inimigos da Inglaterra, apoio militar e financeiro para combater as forças inglesas. A primeira etapa desses conflitos entre Inglaterra e Estados Unidos, elas se estendem de 1775, já no segundo Congresso Continental da Filadélfia, e vão até a 1778, certo? Nesse período, os colonos vão tomar um laço da Inglaterra, mas vão conseguir resistir bravamente. Na segunda etapa, que vai de 1778 até 1781,
nós vamos contar com a participação de países europeus, dando auxílio financeiro e militar para os colonos norte-americanos lutarem contra a Inglaterra. Nós vamos ter a participação da França, da Espanha e da Holanda, rivais clássicas e constantes da Inglaterra durante a modernidade. É claro que a participação da França vai ser muito mais significativa, né? Inclusive, o rei francês, ao emprestar dinheiro para os colonos norte-americanos, vai criar na França um déficit econômico francês, que vai também explicar, né, que vai também motivar uma Revolução Francesa de 1789. Tá? A França ajudou, então, de forma mais significativa, com a esperança de recuperar as terras que havia perdido lá na Guerra dos 7 Anos. Bom, e aí então o Acordo de Paz, também chamado de Acordo de Versalhes, assinado entre os Estados Unidos e Inglaterra. Quem que foi o mediador desse acordo foi o Reino Francês. Por isso que a gente vai chamar então de Acordo de Versalhes. No ano de 1783 vai nascer então a oficialidade da independência americana, ou seja, esse processo de independência ele se torna oficial a partir deste acordo de paz com a Inglaterra em 1783. Tá? Reconhecimento da Inglaterra da independência das 13 colônias, se estabeleceu quais eram os limites territoriais da Inglaterra e quais eram ainda as possessões inglesas e francesas na região. A França consegue recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 7 Anos e a Espanha consegue recuperar a Flórida, assim, lá onde está a Disney, né? Que era um território espanhol, né? Só vai ser comprado pelos norte-americanos, só vai se tornar Flórida norte-americana no século XIX, quando os norte-americanos vão comprar esse território da Espanha. Então, rapaziada, 4 anos depois do Tratado de Paz entre Inglaterra e Estados Unidos, nasce a primeira e única Constituição norte-americana. Nós brasileiros, por exemplo, nós temos aí entre 6 e 7 constituições. Vai depender do que o historiador concorda ou não concorda em relação ali ao período da ditadura militar. Mas nós tivemos aí uma penca de constituições. Os norte-americanos, desde o início da sua independência, eles têm uma única Constituição. A forte influência iluminista, das ideias iluministas, ou seja, da ideia de que o povo é poderoso, de que o povo, né, tem o direito de decidir e escolher os seus chefes de Estado, assim como derrubar os governos que não são adequados. Se constitui nos Estados Unidos uma república federativa dos Estados Unidos da América, ou seja, uma república federativa, dividida administrativamente por pequenos estados. Sistema presidencialista, sendo que o primeiro presidente vai ser o George Washington, o comandante das tropas coloniais. Divisão dos 3 poderes em legislativo, executivo e judiciário, seguindo a ordem e a cartilha de Barão de Montesquieu, né, aquele iluminista francês. Além da declaração de direitos, né, declarando direitos de cidadania, de liberdade. Aquilo que no iluminismo nós chamamos de justnaturalismo. 3 grandes direitos que nós possuímos por sermos humanos, por nascermos humanos. Ou seja, direitos naturais dos seres humanos, como direito à vida, direito à liberdade e direito à igualdade. Tá? Então é tudo muito bonito, mas nós temos que ver o último ponto. Rafa, essa Constituição é bonita, essa declaração é bonita, é cheia de ideias iluministas, racionais, libertadores, sim. Mas isso é só para os homens brancos, anglo-saxões e protestantes. As mulheres, os negros e os indígenas não são considerados cidadãos, ou seja, eles estão fora dessa Constituição. Eles não têm direitos. Eles excluem as mulheres. Ou seja, excluem mulheres, negros e indígenas. As mulheres só vão conquistar direito ao voto nos Estados Unidos em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Os negros só vão conquistar direito a voto nos Estados Unidos a partir da década de 60, com a luta de Martin Luther King e Malcolm X. Naquele contexto da década de 60 que nós chamamos de luta por direitos civis nos Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e hasta luego.